Boa noite a todos. Como eu já tinha dito antes, para quem já estava aqui, essa é a nossa segunda atividade nesse modelo, uma roda de conversa com os ex-alunos de psicologia do Instituto de Psicologia da UNB. Nós temos hoje 5 convidados aqui, e a ideia aqui é a gente bater um papo e conversar sobre as experiências deles, de como é trabalhar na área deles, após se formarem. Hoje nosso tema é psicologia organizacional e a gente está muito bem representado pelos nossos convidados. Nós vamos iniciar nosso bate-papo com eles se apresentando, falando um pouquinho sobre si e sobre onde eles trabalham. Fernanda, você pode começar? Posso sim. Tá dando para me ouvir bem? Está um pouquinho baixo. E agora? Melhorou. Meu fone, ele tá indo com Deus, mas enfim. Meu nome é Fernanda, eu tenho 27 anos e formei agora no final do ano de 2021, então foi bem recente. E eu trabalho numa empresa chamada Pin People, e ela é uma empresa da linha de HR Techs, né? Que só contextualizando, são startups que trabalham com tecnologias para soluções em recursos humanos, assim. Então, eu comecei lá como estagiária no final da graduação, nos últimos 2 semestres, e tô lá tem 1 ano e pouquinho agora. Fui contratada depois da formatura. E eu não sei mais o que falar, Renan, desculpa. Por enquanto, tá de boa. Perfeito. Então é isso. A Elis está aqui? Sim, estou aqui. Pode se apresentar. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Elis Calcanho, eu sou formada em psicologia, acho que já tem 2 anos e meio, talvez. Sou péssima com datas, mas hoje eu trabalho na Impulse Up, eu sou gerente do time de sucesso do cliente lá dentro, e o time de sucesso do cliente dentro da Impulse Up trabalha, poderia dizer assim, para aproximar da abordagem, acaba sendo uma espécie de consultoria mesmo. A gente presta um serviço consultivo na área de gestão de desempenho para os nossos clientes. Também está dentro das HR Techs, então a gente trabalha com um software, um sistema de gestão de desempenho que tem acaba sendo mais até de gestão de pessoas, de forma geral, aborda outros subsistemas além de desempenho também. Mas acho que é isso, eu estou na Impulse Up já tem 4 anos e meio também. Entrei lá como estagiária, depois eu fui efetivada como analista, depois fui promovida como gerente. Acho que hoje dentro do time, acho que a gente está com 10 pessoas dentro do time. E acho que é isto. Uma curiosidade, Elis. Quais funções mais ou menos você exerce na empresa? Massa. O time, ele é de sucesso do cliente. E então o nosso trabalho, ele é diretamente. Então, um dia eu vou chegar lá, entendeu? Um dia eu vou chegar lá. Mas a gente trabalha direto com atendimento ao cliente. Então, o cliente, ele adquire o produto, né, o sistema e o serviço, e a gente vai ajudar o cliente no processo de gestão de desempenho. Então, a gente orienta ele de quais são as melhores práticas de gestão de desempenho, o que ele pode melhorar dentro do processo dele, como que ele pode extrair o maior valor possível do sistema, então como que ele pode usar o sistema
para atingir ali os objetivos que ele tem, os processos que ele quer rodar. Então, normalmente as atividades, mesmo no dia a dia, ele é bem voltado para o atendimento ao cliente nessas orientações relacionadas à gestão de desempenho. Quase um serviço de consultoria mesmo ali com outros RHs, né? Nossos clientes são sempre os RHs de outras empresas. Nossa, muito interessante. Obrigado, Elis. Valeu. Na verdade, nem sei se eu estou falando o seu nome certo. Elis? É Elis. Mas Elis. let it go. Ok. Eu não sei se a Natália chegou. Acho que ainda não, né? A gente pode passar para o Leonardo. Acho que é o próximo. Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Beleza. Sim. Então, meu nome é Leonardo, né? Igual a Renan já apresentou. Formei no final do ano passado, então também tá bem recente. Eu trabalho em um grupo no segmento de autopeças, grupo Kaizen/Pesista. É um grupo que atende tanto o atacado quanto o varejo aqui no Distrito Federal, né? E lá eu atuo como analista de desenvolvimento humano e organizacional. Então eu tenho a oportunidade de mexer um pouquinho com tudo que não é recrutamento e seleção. Lido com a parte de treinamento, lido com a parte de desempenho, de cultura, de análise de dados. Então, realmente, estou aí fazendo várias coisas nesse primeiro momento, né? Então, foi uma empresa que está num processo de expansão mais recente e eu estou pegando realmente consolidação do setor de gestão de pessoas e da maturidade da área, né? Nesse sentido. E acho que é isso. Obrigado, Léo. Agora a gente pode passar para a Vitória. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Vitória, tenho 25 anos. Me formei no final de 2020, se não me engano, tem 2 anos, mais ou menos. Também estou terminando uma pós em gestão de negócios, terminando no final desse ano. Eu, junto com a Elisa, eu trabalho na Impulse Up, mas a gente trabalha em áreas diferentes. Quando eu entrei tem quase 3 anos, eu entrei na área de sucesso do cliente, também de implementação de projetos. E aí, ano passado, eu mudei para a nossa área de gestão de pessoas, que quando eu entrei tinha 15 pessoas. Depois a gente foi crescendo, a gente viu a necessidade de estruturar, né, a nossa gestão de pessoas interna. E meu trabalho é justamente isso. Eu estou ali na liderança da estruturação dessa parte mais de desenvolvimento humano organizacional, que aí entra treinamento, desenvolvimento, cultura, bem-estar, engajamento, clima, esses aspectos. E no mais é isso, prazer. Prazer, Vitória. Eu vi agora que a Natália acabou de entrar. Oi, Natália, boa noite. Você já consegue falar com a gente? Senão, tudo bem, você pode se apresentar depois. Então, galera, para o nosso primeiro assunto, para dirigir nossa roda hoje, a gente vai para a nossa primeira perguntinha, e quem puder começar respondendo ela, que é: quais são as principais dificuldades na entrada do mercado de trabalho dentro da psicologia organizacional? Alguém gostaria de começar? Um de cada vez. Quem se formou mais tempo aí foi a Elis, não foi? Eu sou ruim de memória. Possivelmente. Pode começar. Mas vou começar. Eu acho que assim, falando mesmo da minha trajetória, né? Ali como eu entrei como estagiária e depois eu já entrei, já fui promovida, né? Fui efetivada com a formatura para analista. Então eu já estava em um ambiente que eu me sentia segura, que eu já sabia que eu estava me desenvolvendo, que eu estava desempenhando, então eu estava tranquila com relação a esse momento de ok, vou me formar e agora para onde que eu estou indo? Então eu tinha um caminho para mim que era muito claro. Então eu não vou falar tanto, que não é uma trajetória que eu vi dessa pergunta de caramba, e agora? Para onde que eu vou, né?
mas eu falo mais sobre os desafios mesmo da entrada dentro do mercado de trabalho, de como que é você se ver dentro de uma organização que espera de você determinados comportamentos que nem sempre você entende e já sabe performar da melhor maneira. Então, eu acho que uma coisa que eu tinha tido a experiência muito dentro do movimento Empresa Júnior, né? Eu fui da Praxis também vários anos, e isso me aproximou muito. Eu sei que depois tem spoilers, mas isso me aproximou muito e facilitou muito o meu desempenho depois dentro do mercado de trabalho. Mas me ver em situação em que eu precisava lidar com clientes reais e que eu estava prestando um serviço numa posição diferente, eu prestar um serviço dentro da empresa júnior, ele tem um peso, ele tem um nível de responsabilidade. Ali eu era uma estudante que eu estava me desenvolvendo, o cliente ali sabia disso, ele sabia que eu estava que eu era uma estudante, que eu estava prestando aquele serviço, que era um processo de aprendizagem. E no mercado, a gente nunca posicionava, eu sou estagiário. Não sou estagiário, eu sou do time de sucesso do cliente, eu vou te atender e eu vou te prestar um serviço de especialista. Então, eu acho que o meu maior desafio, assim, na entrada do mercado de trabalho foi ser encarada como uma especialista. Eu entrei como estagiária, eu fui a primeira pessoa dentro do time de CS, e o meu gestor olhou para mim e falou, cara, é uma área nova, quem conhece de psicologia é você, quem conhece de gestão de desempenho é você, então se vire, encontre seus caminhos, conversa com os clientes, entende o processo, cria o processo, porque a especialista é você. Então, eu fiquei imaginando, né, fazendo um paralelo, eu nunca tive experiência em clínica, mas eu imagino muito isso, cara, você senta de frente com uma pessoa e aquela pessoa, ela tem expectativas sobre o que você vai fazer, o que você vai entregar para ela, como que você vai prestar esse serviço. Então, eu acho que foi o principal desafio nessa entrada de mercado de trabalho, foi me reconhecer enquanto especialista, enquanto profissional, ao mesmo tempo que eu precisava entender que eu estava aprendendo, eu estava me desenvolvendo, eu estava pegando ali os primeiros clientes, entendendo os primeiros momentos, me descobrindo enquanto liderança mais para frente dentro da carreira, e enquanto isso já era esperado de mim ter determinadas habilidades, ter determinados conhecimentos. Então, acho que isso foi ali o meu maior desafio nessa entrada de mercado de trabalho. Foi me reconhecer enquanto psicóloga e responsável dentro daquele processo e ter essas expectativas em cima de mim. Então, lidar com isso foi ali a grande virada de chave. Só abrir aí para os meus colegas. Acho que eu tive uma das dificuldades que você falou, assim, né, de se assumir como especialista nessa área, e para mim foi um lugar bem novo, assim, né? Eu fiquei bastante tempo na graduação e nesse tempo eu tive várias experiências de atuação em outras áreas, assim, comecei com psicologia escolar, depois fui para a clínica, e aí, paralelo com a clínica, eu tinha um outro emprego, assim, de CLT mesmo, e aí org entrou como uma coisa muito nova, então eu vi pessoas que já se dedicavam a isso há mais tempo na empresa que eu estava, assim, enfim, de backgrounds muito distintos, assim, do meu, e eu no começo via isso como um desafio muito grande, assim, hoje eu vejo de uma forma um pouco diferente, mas para mim também teve esse peso, assim, de beleza, agora a sua responsabilidade, a autoridade que você está desenvolvendo, tipo, autoridade entre aspas, né, de falar sobre e atuar sobre algum determinado assunto, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade que você tem, é uma responsabilidade que você está desenvolvendo. Então, acho que essa foi bem parecida. E a outra que eu penso, assim, de cara, foi... Bom, eu comecei a atuar nessa área no período de pandemia e contextualizando rapidamente, assim, tendo vindo de um outro ambiente de trabalho, esse CLT, que era insalubre para mim. Então, tinha muito uma questão de segurança psicológica que eu precisava sentir. E eu trabalho num lugar que, sério, é maravilhoso, assim, eu gosto muito do clima das pessoas, tenho essa segurança psicológica lá, mas até eu chegar no momento de, bom, calma, né, tipo,
tá, o momento está turbulento, mas é turbulento para todo mundo, porque estamos numa pandemia, assim, numa situação sem precedentes na história da nossa vida. E acho que eu comecei a ter um pouco mais de paciência comigo, assim, com relação a essas duas inseguranças que acabavam, sei lá, acho que elas acabaram se misturando em algum momento. Então, acho que foram essas duas principais, a insegurança com relação ao momento que a gente estava vivendo, que afetava meio minha saúde mental, assim, eu gostaria de ter um lugar seguro para falar sobre, mas tinha meus traumas sobre falar coisas em ambiente de trabalho, assim, e sobre ambiente de trabalho pronto, enfim, mas foram essas que eu gostaria de destacar. Eu tenho uma visão bem Beleza? parecida. Opa, quer falar, Pode falar, Luana? depois. Não, pode falar, depois eu Tá falo. bom. Eu tenho uma visão bem parecida com a Fernanda e com a Elis. Assim como a Elis, eu também entrei na Impulse Up como estagiária e eu fui efetivada. E até dando uma dica para o pessoal, né, que quer seguir essa área, eu vi muitos, não só nós dois, mas muitos colegas e colegas que seguiram esse mesmo caminho e conseguiram entrar mais facilmente, né, nesse mercado de gestão de pessoas, RH. Outras pessoas que não fizeram esse caminho foi, assim, eu vi mais dificuldade de entrar dentro do RH, porque é muito mais cômodo e fácil para a empresa, né, pegar um estagiário, preparar, saber quem é aquela pessoa, do que um analista mesmo, né? Tem muito mais riscos ali para a empresa e para a pessoa também, né? Que chega ali nem sempre tão preparada, né? Nem sempre teve uma experiência, então é sempre bom aproveitar a graduação, tanto em empresa júnior, mas também aproveitar para estágios, né? Ali, entrar numa empresa que faça sentido para você seguir carreira. Então, tem esse ponto. Além disso, assim, eu vejo um pouco o mercado de gestão de pessoas um pouco saturado, assim, tem muitos profissionais, não só psicólogos, mas tem administradores também, o que é super bacana, administradores, tem engenheiros de produção, mas tem pessoas de todas as áreas que param, assim, no RH e nem sempre estão preparados, assim, e muitas vezes, por algum motivo, né, são vistos até como, não sei, melhor, ou assim, são escolhidos para ir para essa área sem estarem preparados mesmo. Então, eu vejo essa dificuldade assim na entrada, porque tem muita gente em gestão de pessoas e muitas pessoas que querem entrar nessa área também. Fora essa questão, assim, depois de que eu me formei, eu acho que é muito essa questão, né, de se ver como especialista, de te chamarem para isso, mas nem sempre você está pronta. A gente se forma, estuda 5 anos, só que tem muitas coisas que a gente ainda precisa aprender. E eu sinto isso todo mês, assim, é sempre um desafio diferente, assim, algo que realmente eu sempre ouvi o pessoal falando isso, beleza. Mas é super real, assim, que você se forma e tem que continuar estudando, não tem jeito. Eu mesma, por exemplo, nos últimos tempos eu tive que estudar sobre endomarketing, porque foi uma necessidade ali da gente começar a fazer endomarketing. Eu nunca tive uma matéria sobre isso nem nada, eu tive que aprender a fazer endomarketing. Mas é um pouquinho disso, essa entrada no mercado de trabalho, assim, se você não entrar na empresa como estagiário, eu acho uma dificuldade, e não é uma dificuldade, mas é um desafio, assim, de sempre ter que estudar ali para se preparar, conversar com pessoas, fazer benches, ver pesquisas, artigos, é algo que é contínuo. Beleza? Vou aproveitar e pegar o gancho, porque a minha história é realmente bem parecida. Ali tem um pouquinho do que cada uma já falou, né? Então, a minha maior dificuldade na entrada no mercado de trabalho foi realmente com um processo muito parecido com o que a Elis viveu de se perceber como alguém, como especialista em alguma área, em algum projeto específico, né? Porque eu tive algumas oportunidades de estágio durante a graduação e nelas eu aprendi bastante, assim. Então, realmente, foram ambientes onde eu tive bastante autonomia para aprender, para errar, para construir coisas foram muito legais. Só que quando eu saí do meu último estágio e entrei como efetivo, eu ainda tinha uma ideia de que, caramba, aqui eu fiz como estagiário, e agora eu estou em outra posição, só que, como é que eu posso dizer isso? Eu não conseguia transpor as minhas experiências como estagiário, não conseguia reconhecer o valor das experiências que eu tive como estagiário para quando eu entrei em uma posição
maior, de assistente, depois de analista. Então, você reconhecer que você conseguiu aprender coisas que são muito efetivas na graduação, você conseguir perceber o valor, as suas experiências de estágio, foi um processo muito difícil para mim, né? Até porque você está lidando com pessoas que não são da área, então quando eu entrei em outra empresa, eu tive que lidar com pessoas que não eram da psicologia, e às vezes tinham umas outras visões, e eu ficava meio. Eu tinha uma vozinha minha que falava, cara, isso daqui não tá muito certo. Mas eu também pensava, pô, eu acabei de me informar, será que eu já posso conversar de igual para igual com as pessoas? Como é que eu faço esse processo de conscientização sobre o que é gestão de pessoas com o background da psicologia? Então, reconhecer que eu tinha esse conhecimento, mesmo sendo recém-formado, e podia usar ele, foi um processo que eu demorei para desenvolver, mas que agora já está fluindo bem melhor. E de mercado de trabalho é realmente isso que a Vitória falou, né? Então, é muito mais fácil quando você já está, passa um tempo como estagiário, depois você é efetivado, assim, né? É muito mais comum, é o caminho que eu vejo ocorrer com mais facilidade, realmente, entre todas as pessoas da área, né? E é isso. Fernanda, Desculpa, antes de você falar, Natália, não tá gravando, né? gravando sim, só que não é pelo Meet. Que a gente tá Ah, gravando. tá. Ah, não, então tá bom. É só porque é uma coisa que acontece muito, né? Quem trabalha online aí, sabe? Então, quando eu vejo, eu vou pontuar, mas boa, perfeito, Tranquilo, a gente tá gravando por outra plataforma. maravilha. Pode falar, Natália. Oi, gente. Desculpa aí pelo atraso, né? Demorei um pouquinho para chegar. Então, vou aproveitar para me apresentar também. Meu nome é Natália, eu formei no meio de 2021, então já tem um tempinho aí, já fez um ano, né? Nossa, passou tão rápido. Parece que foi agora que eu formei. Aí, no final do ano, eu formei em licenciatura também. Atualmente, eu estou trabalhando na Inframérica, concessionária do aeroporto de Brasília. Eu trabalho na área de captação e desenvolvimento lá. E dentro dessa área a gente tem 3 focos, né? Que é a captação, a parte de desempenho em carreira e a parte de treinamento. E aí toda essa parte de treinamento atualmente está comigo. Então, todo o nosso plano de incentivo à educação, todos os treinamentos obrigatórios que tem que ter lá, né? A gente tem muitos cargos que tem trabalho em altura ou periculosidade, então tem vários treinamentos obrigatórios que a gente tem que fazer o gerenciamento. A gente também tem plano de idiomas, enfim. E a gente tem muitas atividades de endomarketing também, então todas as ações ligadas a aniversário dos funcionários, aniversário da empresa, dia das mães, dia dos pais, enfim. Todas as ações que a gente possa imaginar relativa a isso. Agora a gente teve um evento da GPTW também, que a gente foi premiada em 3º ano seguido, né, no GPTW do Centro-Oeste, e aí também ficou na minha mão. A gente fez um evento de entrega de brownie comemorativo, foi bem legal. Então, vocês falaram aí das referências, né, de endomarketing, eu quero muito, então, Vitória, falar com você depois aí para ver de onde você tirou, estudar um pouco sobre isso. E aí, respondendo a primeira pergunta, né, sobre as dificuldades, a minha história, eu acho que é a única que é diferente da de todo mundo. Eu só tinha estagiado em órgão público até eu me formar, então eu não consegui esse caminho fácil de já sair e arrumar um emprego. Foi bem difícil, na verdade. Eu fiquei um bom tempo parada, acho que eu fiquei uns 6 meses procurando emprego, já estava assim no desespero, meu Deus, estudei 5 anos, não consigo emprego, o que eu estou fazendo da minha vida, né? Aí, nesse período, eu comecei 2 pós-graduações, que eu falei, não, já que eu estou parada, né, vou me qualificar, vou fazer treinamento. Então, eu acho que a minha maior dificuldade foi entender que tudo ia ter um tempo, sabe? Hoje eu estou num cargo, numa carreira que é muito boa, e eu estou muito satisfeita de onde eu estou. Mas, assim, eu tive que passar por todo esse caminho, né, para ser a pessoa que eu era no momento do processo seletivo. Então, eu acho que se eu tivesse feito o processo seletivo para essa empresa logo que eu me formei, eu não teria passado, porque eu aprendi muita coisa durante esse período que eu fiquei, né, desempregada, depois de formada. Então, eu acho que a maior dificuldade, assim, o maior conselho que eu dou é realmente não deixa a bola cair, sabe? Continua qualificando, continua estudando, que uma hora dá certo. E aí, depois que eu fui contratada, né, lidar com todo o nível de responsabilidade, como todo mundo aqui falou. Antes eu era gerida por alguém, né, e de repente eu tinha que me autogerir, e lá eu tenho uma assistente de treinamento também. Então eu tenho que gerir outra pessoa.
O mais próximo que eu tinha chegado disso foi na empresa Júnior, né? Quando eu trabalhava lá junto com a Elis, que era presidente na época e minha chefinha. E a cara dela. E aí eu era gerente, né, de projetos, e aí eu tinha minha equipe, mas é um nível de responsabilidade totalmente diferente, né, do que você assinar os documentos ali, ter o seu nome como garantia de tudo. Então, eu acho que essa está sendo a maior dificuldade, e também o fato de eu ter entrado na empresa já com um nível de responsabilidade de uma empresa nova, então eu não conhecia nada sobre a cultura, sobre quem trabalha lá. É uma empresa muito grande, então, assim, tem em torno de 700 funcionários aqui em Brasília, e a gente gerencia o aeroporto de Natal também, então tem a Inframérica Brasília e Natal, e lá são mais 300 funcionários. Então, todos os treinamentos, os incentivos, as ações, todos a gente tem que pensar aí nesse mundo de mais de 1.000 funcionários, né? Então, assim, muita coisa para a gente, para assumir de uma vez, assim, um pouco sobrecarrega. Então, assim, dificuldade de manter a calma, pensar assim, não vai dar certo. E também, assim, eu pensava, não, tem que fazer tudo, tem que dar um jeito, tem que impressionar. E aí agora eu penso mais, tipo, deu errado. E agora, como que eu vou resolver, né? Ao invés de tentar fazer dar tudo certo e ir remediando as coisas que deu errado. Então, eu acho que é algo mais nesse sentido. Obrigado, Nath. Nossa, incrível a atividade de vocês, cada um com um cargo de importância muito grande. Eu achei muito interessante. Antes de dar continuidade, Vitória, você consegue passar suas referências de endomarketing para nós depois? O pessoal está curioso aqui. Sim, eu tava até procurando aqui. É muito engraçado assim, porque dependendo do conteúdo, você não consegue um conteúdo acadêmico, super referenciado, na revista A, não consegue. Endomarketing foi a mesma coisa. Eu consegui assim, a coisa assim que nossa, isso aqui faz muito sentido, isso vai me ajudar. Foi de um blog. Eu vou colocar aqui o link para vocês, mas eu achei bem completinho, porque ele fala ali, dá umas dicas bem gerais e fala o que é importante falar em endomarketing. Então, assim, nenhuma referência acadêmica, mas foi o que me ajudou, que não é um tema muito nem falado em aulas, né, de psicologia organizacional, mas acaba que a gente faz no fim das contas. Tô desse jeito, Bia. Não precisar do Google para entender essas coisas. Uma dúvida que eu queria tirar com vocês, uma dúvida até pessoal minha mesmo, vocês falaram muito bem das áreas que vocês estão trabalhando e até fiquei curioso, inclusive, para pesquisar essas empresas depois. Quando vocês entram nessa empresa para trabalhar como psicólogo organizacional, vocês acabam tendo que conhecer um pouquinho da área que ela trabalha, tipo, se é uma empresa de tecnologia, se é uma empresa de, sei lá, meio ambiente, vocês têm que começar a estudar ela, assim, entender como é o funcionamento do produto, do serviço que ela vende. Me conta um pouco como é essa experiência de vocês, de adaptação ao estilo da empresa. Pessoas cabecinhas. Mas, assim, muito, assim. A PIN, que é onde eu trabalho, PIN People, né? É hábito chamar de PIN. Mas é uma plataforma de gestão de pessoas. Então, e a gente faz essa gestão através de pesquisa. E aí, quando eu entrei, eu era do time operacional, assim. Então, você precisa entender quais são os produtos, qual é a finalidade daquelas pesquisas, qual é o valor desse produto que você está operando, assim, para dentro das empresas e tal. Porque enriquece o seu trabalho de N formas, né? Você entrar sabendo só como opera o sistema acaba não sendo suficiente para lidar com o cliente, para aquilo fazer sentido para você, até por uma questão de você se sentir satisfeito no trabalho mesmo. Quanto mais você entende o valor daquilo, melhor, assim. E aí, nesse âmbito mais pessoal de valor, a minha crise com a psicologia no geral, assim, veio quando eu percebi que era um lugar extremamente, e demorou, gente, eu juro pra vocês, extremamente elitizado, assim. E eu ficava sempre pensando, cara, eu queria muito atuar num lugar onde eu consiga fazer diferença na vida de pessoas que não necessariamente vão ter acesso a terapia, psicanalistas, enfim, essa coisa toda. E eu vejo isso muito na prática, assim, né? Tipo, eu consigo, através de pesquisa, ouvir da voz, assim, para um operador da fábrica da empresa X, que não teria voz de outra forma. Poderia até ter, né? Mas é uma voz que é especializada, a gente consegue dar um tratamento humanizado, fazer planos de ação para o que ele falou ser, enfim, aplicado de uma forma que
melhora a experiência dele no trabalho. Então, acabo achando muito importante. E agora eu mudei de área lá, né? Então, eu era dessa área de operações e agora eu estou na área de RH mais raiz, assim. Então, trabalhando muito com endomarketing, trabalhando muito com cultura, engajamento. Basicamente, eu sou responsável agora pela cultura e pelo engajamento, pelas frentes de diversidade na empresa e tal. Então, quanto mais você conhece também agora de outra perspectiva, quanto mais você conhece as áreas, o que cada um faz, qual é as mini culturas, assim, mais mais rico o seu trabalho vai ser, né? No sentido de, poxa, como é que eu vou fazer, como é que eu vou atuar, assim, numa proposta que vá gerar engajamento, numa proposta que vá melhorar a saúde mental, qualidade de vida daquela pessoa, se eu não entendo direito o que ela está fazendo, né? Não que eu precise entender 100% cada função, mas eu acho que é bem importante, sim, ter um quadro geral. E para cada empresa isso é diferente, então, né? Eu imagino, das que a gente está falando aqui. Obrigado, Fernanda. Mais alguém quer falar um pouco sobre? Eu quero. Pode ir, Nath. Então, gente, por trabalhar no ramo da aviação, né? Lá a gente tem um contexto muito específico. Então, como é que a gente vai falar de treinamento em um aeroporto sem entender como é que funciona toda a área da aviação, né? Então, com certeza, estou tendo que aprender muito sobre. Por exemplo, na Inframérica, a gente também vende treinamentos, para além de a gente fazer os treinamentos internos. Então, todo mundo que precisa acessar alguma área restrita do aeroporto, eles têm que fazer os treinamentos obrigatórios, e a gente tem alguns que vende também. Então, agora eu estou desenvolvendo um de atendimento ao cliente. Então, além de estudar sobre atendimento ao cliente, eu tenho que entender o que é diferente no atendimento ao cliente na aviação. E aí isso envolve todo um trabalho de campo, de entender, né, como tudo isso funciona. Por exemplo, também, dentro desse treinamento, a gente trabalha o atendimento dos PCDs, né, das pessoas com necessidades especiais. E aí tem uma legislação específica da ANAC, que é a agência reguladora, né, da aviação, sobre como que deve ser esse atendimento para os PCDs. Então, assim, tudo que a gente pensa numa normativa para uma área vai ter uma específica para a aviação. Então, é impossível a gente trabalhar qualquer coisa lá dentro sem entender o contexto, né? Então, para mim, isso está sendo algo muito importante e eu estou aprendendo muito. Então, essa semana a gente teve um onboarding dos novos estagiários. Essa parte também é comigo, da integração, dos treinamentos, enfim. E aí a gente fez um tour pelo aeroporto. E aí foi super legal. Então, eu tive que ir pelas áreas, com os estagiários, a gente passou a tarde inteira andando, foi na pista de pouso, tirar foto, na área dos bombeiros, tudo. E aí tem que ir passando pelas áreas, explicando o que cada um faz, né? Então, assim, tem que aprender muito sobre todas as áreas que tem lá dentro. Nossa, muita coisa, Natália. Você tem descanso. Mais ou menos, né? Às vezes. Pergunta que não se faz, cara. A galera da organizacional não tem descanso nunca. Aproveitando aqui a pergunta da Laura Correia. Gente, por onde vocês se mantêm atualizados? Quais são locais que vocês costumam procurar as referências de vocês, de modo geral? Eu estava até digitando isso no chat. Pode falar. Alguém ia falar? Mas eu estava falando que acho que é uma boa a gente pausar depois um momentinho para falar sobre esses termos que para a gente é bem comum, mas que para quem está fora, tipo onboarding, bench, tal. Eu acho que muito do que eu uso no meu dia a dia vem de benchmarking, que é pesquisar práticas de outras empresas, assim. Então, a gente que trabalha com empresas como clientes, a gente consegue ter parcerias que são RHs que, enfim, a gente troca mais e tem, enfim, uma experiência um pouco diferente e que dá para a gente falar assim, oi, fulano da empresa X, como que você faz para tal atividade? Ou então, um exemplo prático, né? A gente está construindo um e-book de cultura.
Aí a gente perguntou para uma outra empresa como que eles fizeram o e-book lá dentro. E aí essas pessoas mandaram para a gente, olha, toma, esse foi o e-book que a gente pensou. Aí tem isso e tal. Isso é uma das formas de fazer benchmarking e que acaba funcionando bastante, como a Vitória, foi a Vitória, né, que falou que não tem tanto arcabouço científico na hora que você vai fazer o seu dia a dia de trabalho dentro de organizações, assim, muito vem do que já foi feito e deu certo. Eu acho que até vou associar um pouco as duas perguntas, assim, sobre a questão dos materiais e também sobre a questão de. Qual era o segundo ponto, meu Deus? Mas, dos conhecimentos da área, me perdi na pergunta, mas enfim, vou chegar ao ponto, que é como que eu vou buscar esses conteúdos materiais. Quando a gente fala da área, do ramo de atuação. Então, a gente, por exemplo, na Impulse Up, a gente trabalha com tecnologia, né? Ela é uma empresa de tecnologia que vende um software. Então, eu tenho que entender de aspectos da tecnologia, e isso leva muito a gente para essa veia startupper mesmo, de, cara, o que é ser uma startupper? O que eu preciso conhecer sobre isso? E assim, se você vai de literatura científica, etc., é muito difícil, assim, acaba que, cara, os principais canais ali é um blog, é um TED Talk que fala sobre a metodologia, é um benchmarking que você faz com outra empresa, mas quando você, né, mais voltado até para essa área, quando você fala de questões de gestão de pessoas e mercado e práticas de mercado, hoje tem alguns livros legais, assim, quando a Vic estuda pra caramba, ela pode falar muito melhor do que eu sobre gestão ágil, metodologias ágeis, como implementar metodologia ágil dentro de gestão de pessoas. Então tem bastante livro literatura sobre, cara, o que são esses princípios ágeis? E muitas vezes a gente tem que fazer um deparo, assim, não existe aplique princípios ágeis na área de gestão de pessoas. Esse livro, ele não tem, eu já aceitei, assim, é com tristeza, mas ele não existe. Mas de você pegar o que você tem de conhecimento de livro base e interpretar aquilo dentro da sua realidade. Então, às vezes, assim, eu ainda uso muito referência de pesquisa básica ali, de MPP, sabe? No dia a dia, eu trago MPP direto, assim, de cara, como que eu posso executar uma pesquisa, como que eu vou elaborar uma hipótese, como que eu vou desenhar um determinado fluxo de processo para validar se isso aqui vai funcionar ou não. Então, entender como que você pode pegar uma coisa que não é perfeitamente aquilo que você precisa e interpretar aquilo dentro da sua realidade. E entender qual que é a rebolada aqui, o ajuste que eu vou fazer para trazer isso para minha realidade, tornar palpável e isso me ajudar a avançar ali no desafio que eu tenho, né? Então é difícil encontrar uma receita de bolo. Eu acho que na psicologia a gente até fala muito sobre isso. Não existe a receita de bolo, né? Então não vai ter muito difícil achar o conteúdo super perfeito para sua realidade, mas de como que você vai trazer aquilo para sua realidade, né? Perfeita, Elis. Amei, amei. Gente, os demais que tiverem aqui podem ficar à vontade para levantar a mão, fazer perguntas. Nossa, estão intimidados. Nossa, incrível como que vocês falam, condiz muito bem com a galera que falou na roda de clínica. Não existe uma receita de bolo pronta. E acaba que muitos dos nossos desafios, independente da área que a gente escolhe, a gente vai acabar enfrentando. Eu acho que vou levantar a próxima pergunta, aproveitando que a galera tá Posso só tímida. complementar rapidinho ali, ali, você jogou a Claro, bola para Vitória. mim, né? Tem, assim, dependendo do tema, é realmente difícil ali a gente encontrar referências, mas quando assim a gente olha esse mundo de startups, mundo de gestão ágil, o que eu mais consegui, assim, que me ajudou foi um sobre Agile People, que ele tá em inglês, e, enfim, ele meio que casa, assim, essa gestão ágil com RH ágil, e tem uma referência em português também, que é o RH ágil, que a gente inclusive leu uma vez na Impossible, ele é bem bom, assim, para entender um pouquinho mais sobre essa questão de gestão de pessoas no mundo ágil, assim, dá uma visão bem legal, assim, duas referências. Obrigado, Vitória. Obrigado também. Eu não sei. Foi você também que mandou os links aqui.
Gente, agora vamos falando assim das partes mais alegres da área. O que deu segurança para vocês iniciar essa trajetória na área da psicologia organizacional? Apesar de tantos desafios, tantas dificuldades, a luta que a gente tem que seguir. E aí, contem um pouquinho. Posso começar então, porque essa pergunta me faz pensar justamente no assunto que a gente já estava tocando, né? Então acho que a Elis trouxe isso muito bem, que o que que dá segurança para a gente é realmente a gente ir nessa questão de tentativa e erro, de a Vitória também trouxe isso, de estar constantemente estudando, de estar constantemente vendo como a gente pode aprimorar o nosso trabalho, né? Então, eu acho que na UNB a gente tem uma formação muito privilegiada e às vezes a gente só nota isso quando sai da UNB. Então, quando você entra dentro do mercado, você começa a observar algumas práticas, você começa a observar processos de gestão de pessoas, você reconhece que você acumulou muito conhecimento dentro, por conta da sua formação na faculdade, por conta de outras experiências que você teve lá dentro, em grupo de pesquisa, em grupo de extensão, de estágio. Então, acho que quando você forma, pelo menos comigo foi esse processo, cai a ficha, tipo, caramba, beleza, eu acabei de formar, mas eu realmente consegui construir uma bagagem grande dentro da UNB, né? Ela proporciona isso e esse é um fator que ajuda a gente a ter mais segurança nessa entrada, nesse posicionamento dentro do mercado de trabalho, né? E eu acho que também que é muito com um processo que vai se construindo ao longo do tempo. Então hoje eu conheço muito mais do negócio da empresa, eu conheço muito mais das outras áreas, é, e isso me deu segurança para fazer o meu trabalho como gestão de pessoas, como RH. Eu entendo como a logística organiza a separação de pedidos, eu sei como é o processo das vendas, e por conta disso eu sei se o meu processo de gestão de pessoas faz sentido ou não para aquela realidade. Então vai muito de você construir, pelo menos para mim, foi muito nesse processo de construir essa base, entender o contexto que eu estou mais a fundo, que é um processo gradual, por mais que a gente queira fazer isso rápido quando a gente chegue, é realmente aos poucos que isso vai sendo construído, né? Então você junta essa base com conhecimento do contexto e realmente com essas pesquisas de pô, como é que outras empresas estão fazendo, são empresas que mandam muito bem nessa área, o que que as pessoas dessas empresas estão falando, né? Então acho que você vai juntando tudo isso e aos poucos vai amenizando, né? Essa sensação de insegurança. Pelo menos comigo tem sido esse processo. Eu, além do que o Leonardo falou, eu peço muito feedback, assim, para o pessoal, assim, desde colegas, pessoas da empresa, assim, sobre os projetos que eu estou tocando, até para ver se faz sentido, se está trazendo impacto. Também eu acho que pesquisas dentro de gestão de pessoas de RH é super importante, pesquisa de clima, pesquisa de engajamento, até para a gente saber o que que a gente precisa focar ali, se é questão de, sei lá, segurança psicológica, se é liderança, comunicação, reconhecimento, o que que as pessoas estão precisando, o que que está faltando da nossa atuação. E também pedir apoio dos colegas, né? Eu aí peço muita ajuda para a Elis, brinco até que ela é minha mentora, meio que ele para compartilhar as dores, né? Para ver se realmente eu estou indo para o caminho certo, para desabafar, né? Eu acho que é muito importante a gente contar com outras pessoas também. Boa. Além de concordar com as duas coisas, assim, tanto que a Vitória e o Leonardo trouxeram, eu acho que tem RHs e RHs, assim. Eu acho que a gente trabalha em lugares privilegiados, assim. Não sei se todo mundo, mas eu considero que eu trabalho num lugar muito privilegiado, onde a gente vende que a experiência do colaborador deveria ser o centro, assim, das empresas. E isso é vivido aonde eu trabalho, assim, até então, dentro do sistema capitalista que vivemos, que, né, enfim, eu acho que esse é um lugar bem que me deu muita segurança com relação a eu poder me desenvolver lá dentro, a ter, como eu falei antes, segurança psicológica, a ter uma experiência que é levada a sério, ter lugar para poder, enfim, falar e trocar feedbacks e falar assim, poxa, tal coisa poderia funcionar desse jeito e ter essa autonomia. É, Isso eu acho que é um privilégio muito grande, assim, e que eu valorizo muito, e eu acho que foi
esse lugar seguro que começou a me deixar bem, assim, antes de qualquer outra coisa, né? A diminuir qualquer outra insegurança, até umas que eu ainda tenho de desenvolvimento, acabei de entrar em outra área, vem tudo de novo, de ai meu Deus, de novo, eu sou tenho que falar de um lugar de autoridade e tal, e a área que eu entrei só tem eu agora, então mesmo sendo desafiador ainda e se repetindo essa coisa de, poxa, eu tô de novo no lugar que eu preciso me desenvolver em tudo, eu trabalho num lugar seguro para isso, assim, então acho que isso conta muito. Pode ir, Natália. Assim, é meio chato falar isso, mas eu concordo com todo mundo. Né? Aquela coisa normal de roda. Mas, assim, do que o Léo falou, eu acho que muitas vezes a gente não dá valor realmente para a graduação que a gente tem, sabe? Porque a gente tem grandes referências de org no nosso dia a dia, e para a gente é normal, porque a gente viu eles durante toda a graduação e a gente acaba, às vezes, que nem se dá conta, né, da qualidade daquela fala que a gente tem acesso, daquele material que a gente tem acesso. Então, a gente tem autores de livros de referência que são nossos professores. Então, a gente tem que valorizar isso. E vou puxar o peixe também para a empresa júnior, que foi algo que, assim, eu acho que colaborou muito para eu ter essa segurança, porque, né, que nem eu falei, eu já entrei gerenciando outra pessoa, e eu, no meu primeiro emprego, né, já tendo que gerir outra pessoa, eu penso, pelo menos eu já tive uma experiência parecida com isso antes, né, já entra com um grande nível de responsabilidade, de resolver BO toda hora, eu penso, já tive isso antes, então, assim, foi um bom laboratório, para pelo menos a gente ter aquela base, para poder desenvolver mais agora no mercado de trabalho, assim, real, né. E também o que o pessoal falou de estar sempre em contato com a sua equipe, né? Isso é muito importante. Então, eu lá trabalho com pessoas que têm muitos anos de experiência e eles também são muito referência, né? Nos conteúdos. Isso me ajuda muito a estar sempre perguntando, tirando dúvidas, pedindo feedback. E sobre as práticas em geral na empresa, eu acho que está muito conectado com os seus funcionários, né? Porque muitas vezes a gente faz a ação, mas ela não reflete como a gente gostaria. E às vezes isso a gente não consegue identificar pelos meios formais, assim, por uma pesquisa formal. Mas você tem um vínculo com algumas pessoas-chave na empresa, para elas poderem te falar, olha, aqui o pessoal, né, tá achando tal coisa. A gente consegue trabalhar muito bem, né? Além de ter as pesquisas de clima, as pesquisas de bom lugar para se trabalhar, enfim, todas essas questões. Então, eu acho que no meu dia a dia é isso que me dá segurança, ter uma equipe que realmente me apoia, né? E conseguir criar vínculos com os funcionários em si. Porque, assim, a gente da gestão de pessoas, né? O nosso cliente são os funcionários. Né? Se a gente for pensar assim, a nossa área fim é fazer com que eles tenham uma boa experiência. Então, muito nesse sentido de criar conexões e estar sempre atento a tudo que está acontecendo. Obrigado, Natália. Leonardo. Só porque a Fernanda tocou num ponto que é tão importante que eu fiquei, sei lá, lembrando das minhas experiências, assim, de tipo, eu consegui me desenvolver muito mais rápido porque eu tive experiências em que as pessoas estavam muito abertas, então, muito abertas assim. Então as pessoas me davam abertura para faziam com que eu me sentisse seguro para isso. E eu acho que tanto o período de estágio quanto esse período recém-formado, você ainda tem muita insegurança, né? Você realmente está em contato com pessoas, tanto sua liderança direta quanto liderança de outras áreas também, ou uma liderança acima da sua liderança direta, faz toda a diferença, né? Porque você vem com as suas experiências, vem com a sua pesquisa, com feedbacks, e aí você tem uma pessoa que, opa, e mesmo com tudo isso você acaba errando às vezes. E aí quando você tem alguém que fala, não, beleza, tá tudo bem, e agora é bola pra frente, como é que a gente pode melhorar e não errar mais a partir daqui? Acho que isso faz com que a gente sinta uma segurança muito grande para se desenvolver, né? Então, só porque isso é realmente muito importante, enfim, fez toda a diferença, né? Eles.
Feliz, eu sempre falo errado. Eu, eu ia comentar, só por causa dessa questão da gente ter dentro da universidade grandes referências, tem um exemplo que eu sempre gosto de trazer, eu queria compartilhar, que foi quando eu fui estudar sobre People Analytics, assim, que foi muito engraçado, porque você no mercado você ouve muito, People Analytics, porque nova onda People Analytics. Eu falei, tá, eu vou estudar esse negócio aqui, tô interessada. Aí eu comecei a estudar, eu virei e falei, uai, isso é People Analytics? Então, tudo que eu fiquei fazendo 5 anos na minha graduação, estudando pesquisa, entendendo pesquisa é People... Ah, entendi. Não, isso aí eu entendo, isso aí eu sei fazer, entendeu? Isso aí eu já estudei, ó, check. Então, é engraçado isso, que às vezes a gente não reconhece e valoriza realmente coisas que a gente aprendeu na nossa trajetória. Dentro da UNB, a gente tem uma trajetória que é muito forte, a gente consegue estudar e ter uma profundidade de conhecimento muito grande, né? Tem muito espaço para a gente conseguir ter essas aprendizagens. Então, é realmente da gente usar elas, né? Que depois elas ajudam a gente também na trajetória profissional. Às vezes a gente sai da graduação com aquele sentimento de, meu Deus, não aprendi nada. E aí, quando a gente vai botar na prática, a gente pensa, não, eu aprendi sim, eu só não consigo perceber isso. Mas na hora que eu vou atuar, muitas coisas já são assim instintivas. A gente já fica, não, isso aqui é lógico, que desse jeito vai fazer mais sentido. E, na verdade, tudo aquilo é conhecimento que a gente foi absorvendo, né? Bagagem. E também entender, gente, que a gente não vai acertar de primeira, às vezes não vai acertar de segunda, né? E que a gente vai tentando de novo e cada vez que a gente vai fazendo, vai ficando mais seguro. Eu tô amando, gente, porque eu tô fazendo org agora e é basicamente isso. Eu vou ver todas as minhas referências de leituras, porque eu tô lendo org e são os professores que eu já conheço. É a Juliana, é o Jairo, enfim, os professores do próprio Instituto de Psicologia. E não porque eles estão recomendando a si mesmos, mas porque a gente vê que eles são as referências do país. E aproveitando o gancho, qual é a perspectiva que vocês têm para a psicologia organizacional para os próximos anos? Vocês sentem, assim, se vocês conseguirem. Não é uma pergunta lá muito fácil. Realmente não é fácil. Vou abrir aí, então, a discussão. Eu penso muito na perspectiva da tecnologia, sabe? A gente teve um boom muito grande tecnológico agora durante a pandemia, né? Eu acho que é uma coisa que a gente pode talvez até considerar um ganho que a gente teve, né? Dentro de toda a perda que a gente vivenciou durante esse período. E aí eu acho que isso abriu novas perspectivas para muitas empresas entenderem o quanto a tecnologia pode ter um espaço muito grande, né, dentro do que a gente faz. Eu acho que isso casa muito com o trabalho da Elis, da Vitória, né, de a gente ter plataformas que a gente consegue otimizar essa pesquisa e ter dados mais confiáveis que possam guiar as práticas de org. Então, por exemplo, lá que eu trabalho numa empresa com muitos funcionários, se a gente conseguir, assim, otimizar a parte desse trabalho, né, fica muito mais fácil da gente fazer ações mais direcionadas e que vão ter um impacto mais positivo. Então, eu vejo muito essa perspectiva de crescimento nessa área tecnológica. Acho que o que eu quero colocar tem a ver com o que a Natália está falando, assim, só que de um outro âmbito, assim, que é o da experiência do colaborador. Eu acho que é uma coisa que entrou em evidência que é impossível de ignorar durante esse período da pandemia, obviamente, né? Aqui no Brasil ainda é uma coisa que está engatinhando, assim, esse foco na experiência do colaborador. Mas depois que a gente começou a viver isso, né, de, enfim, exaustão completa durante a pandemia, de pessoas que tiveram que se adaptar a um sistema online e tal, e de vários segmentos de empresas. Eu tenho uma tia que é professora e ela teve que aprender a mexer em coisas que ela nunca fez na vida dela, assim. E assim, obviamente teve algum ganho para ela, mas foi uma sobrecarga imensa e ela ficou mal de saúde mental, assim, beirando o burnout, porque foi muita coisa, demandou muito dela. E eu acho que foi um movimento, assim,
gente, eu não sou a pessoa, né, de, ai, se teve um ponto positivo na pandemia. Não, foi horrível. É horrível, está sendo horrível, mas isso aconteceu, assim, de as pessoas serem obrigadas a olhar melhor e com mais atenção para a experiência do colaborador. E eu acho que isso, assim, é com certeza o futuro atrelado à tecnologia, né, que é o que mais está acontecendo, assim, são as HR Techs, na minha opinião. Acho que a gente vai ganhar muita evidência. A Impulse Up, a Pin People, enfim, outras que são desse mesmo segmento, assim. Eu super. Pode falar. Manda Não bala. pode ir. Não, beleza, é porque eu também super concordo com as duas, né? Então, eu vejo como a tecnologia tem facilitado esse processo de realmente se aproximar mais da experiência do colaborador. Eu acho que a tendência é que isso aumente cada vez mais, porque no mundo que a gente está vivendo hoje, com o ritmo que as organizações estão crescendo, que tudo está mudando, você precisa ouvir as pessoas, você precisa conseguir entender melhor, se adaptar melhor às necessidades delas, que estão mudando com mais velocidade. E eu vejo muito o papel dos dados nesse processo, né? Então, empresas como a Impulse Up, como a Pink People, elas trazem isso com bastante força, assim, pelo pouco que eu acompanho, assim, já tive a oportunidade de usar a Impulse Up como usuário, né? Na minha antiga empresa a gente usava como sistema de gestão de desempenho. Eu vejo como isso faz diferença, né? Então, a gente está começando a tomar decisões de pessoas mais assertivas, porque a gente tem um dado que orienta sobre qual é a percepção real, sobre como a gente pode tornar as nossas ações mais direcionadas à necessidade daquelas pessoas, né? A gente sai daquele achismo, assim, bem formado, que ainda é muito comum em muitos RHs, de, eu tenho tantos anos de RH, eu sei que isso é melhor. Cara, às vezes não é. Às vezes seu colaborador tem outra necessidade, às vezes está tendo outros movimentos na empresa e você pode não estar percebendo isso, né? Então acho que a tecnologia e os dados que surgem com ela ajudam realmente vem com uma tendência muito forte na área de gestão de pessoas. Eu ia comentar nesse sentido que não deixa de ser focado em ações pontuais. Eu não falo de um processo de uma vaga, eu não falo de uma avaliação de desempenho. É a continuidade desse processo, é o dia a dia de como que está a vivência, a experiência dessa pessoa dentro da organização e como que a gente está trabalhando, né? Dentro dela, eu acho que isso faz muito sentido. Uma coisa que o Léo falou, que eu acho que tá muito nessa minha visão, e eu comentei de People Analytics, né? Mas é um pouco do que eu realmente vejo como direção. É a gente conseguir entender e trabalhar cada vez melhor os dados para eles ajudarem a gente, e eles serem um background para auxiliar em processo de tomada de decisão, em direcionamento de treinamento, de desenvolvimento, de intervenção, de gestão de equipe, de engajamento e etc. Então, eu acho que é cada vez mais a gente conseguir realmente usar esse monte de informação que a tecnologia propicia para a gente ter mais assertividade nos processos que a gente tem, no dia a dia ali do RH, né? Então, acho que essas duas coisas vão se entrelaçando ali. Muito interessante, gente. Inclusive, eu tenho muito interesse pela área de tecnologia. Não tinha parado para pensar que a área organizacional também está avançando para essa área. Acho que é uma tendência de toda a psicologia, assim como outras profissões fora da psicologia, e cada vez mais para essa região. Eu não sei se tem alguém com alguma dúvida, gente. Se tiverem perguntas, podem ir. Eu acho que eu vou ir para o último tópico do nosso encontro. Vou compartilhar aqui a tela, só um instante. Essa talvez não seja uma pergunta muito. Eu acho que nenhuma das perguntas foram fáceis. Fáceis. Mas essa aqui eu gosto muito. Deixa eu ver se vocês conseguem olhar. Estão vendo minha tela? Então, gente, o que você diria para você mesmo no início da graduação, nos primeiros semestres, para sua trajetória de vida? Quais seriam seus conselhos?
conselhos, tirar dúvidas, mitos, enfim, fique à vontade. Eu diria para eu ter entrado mais cedo na empresa júnior e ter ficado mais tempo, assim. Por questões de logística, eu não fiquei tanto tempo quanto eu gostaria, eu fiquei 1 ano e meio, mas nesse 1 ano e meio eu aprendi muita coisa, assim. Na época eu já estava, assim, já tinha feito várias disciplinas, monitoria, pesquisa, já vi que era algo que eu gostava, mas eu demorei muito a entrar na empresa júnior. E quando eu entrei na empresa júnior, fez toda a diferença, assim, porque realmente eu consegui colocar na prática, ver as coisas ficarem mais tangíveis ali do que eu estava fazendo, do que eu estava aprendendo. E foi até muito mais gratificante, muito mais enriquecedor do que o meu estágio no órgão público, né? Eu cheguei a estagiar no TCU e, assim, ao mesmo tempo, os dois, enquanto eu estava aprendendo um pouco dentro do TCU, na Praxis eu estava aprendendo, tipo, horrores, assim. Então, eu diria para, assim, quando é possível, eu não sei como é que tá agora essa questão de logística da Praxis, né? Mas ali acaba que toma muito tempo da graduação, né? De horário, de energia, mas eu diria para focar mais na empresa júnior, assim, aproveitar mais, porque faz toda a diferença, assim, com certeza. Aí a Laura já tá vendendo a empresa. Eu acho que eu diria para mim que tudo certo, assim, mudar de opinião e que é importantíssimo conhecer coisas novas, assim, se abrir. Org não era uma coisa que eu cogitava, assim. Eu estava até falando antes de começar que eu adiei até quando eu pude fazer org, assim. E quando eu fiz, eu falei, gente, não é possível. Não é possível que eu gosto disso aqui. E eu adorei. Foi uma das matérias que eu mais me engajei, assim, na graduação. Então, eu também gostaria de ter tentado mais coisas relacionadas à org mais cedo, assim. Eu tive muitas outras experiências que foram muito válidas com, enfim, escolar e com clínica, e todas foram muito válidas. Mas eu gostaria de ter dado uma chance para Praxis, por exemplo. Acho que teria sido bem legal para mim. Então, eu só não fui por preconceitos que eu tinha, assim, sabe? Eu não vou dizer que eu diria para eu ficar mais tempo na Praxis, porque eu acho que eu fiquei tempo até demais. Mas eu acho que eu diria para eu ir com calma, sabe? Eu acho que eu fui uma pessoa durante a graduação que hoje eu olho e eu falo assim, gente, de onde eu tirava essa energia, entendeu? Porque sem condições, assim, e teve muitos momentos, principalmente no início do curso, que você está conhecendo muita coisa e tem muita coisa brilhando os olhos, você quer fazer tudo ao mesmo tempo, de você entender também o seu tempo. Acho que teve muitos momentos que eu acabei me envolvendo em coisas que não fazia sentido para mim naquele momento me envolver. Então, eu acho que eu diria para eu ir com mais calma e ter uma experiência de cada vez e tentar entender e me entendendo durante essa jornada. Então, acho que seria isso, assim, também não exigir demais, sabe, da gente. A gente vai na nossa experiência, igual a Fernanda comentou, assim, toda a trajetória ela é válida e cada momento que você tá vai te contribuir de alguma forma. Então, aproveita o momento que você tá e ao invés de viver a empresa júnior mais ou menos, o projeto de pesquisa mais ou menos, o não sei o que mais ou menos, vive aquilo que você tá vivendo, extrai ao máximo daquilo que você tá vivendo. Acho que seria o que eu diria para eles do passado. O meu conselho vai muito nesse sentido também, né? Que nem eu tinha falado, acho que já na primeira pergunta e quando me apresentei, né? Que eu diria para mim, tenha calma, que vai dar certo, né? Que cada coisa tenha seu tempo e que tudo contribui para o desenvolvimento. Então, eu diria isso também, viva tudo completamente. E, gente, sério, aproveitem muito esse momento de graduação, não corram para sair da UNB, porque, assim, eu queria muito me formar, eu tava, eu quero essa vida de adulto, quero não sei o quê, quero, né, mercado de trabalho, não sei o quê, começar a viver minha vida. E aí eu penso, nossa, como eu queria ter feito outras coisas na UNB, sabe? Não só coisas de org, porque eu acho que todo o conhecimento que você adquirir lá, ele vai te servir de alguma coisa, seja de clínica, de... Nossa, gente, o que eu queria ter feito de coisa de educação, porque agora eu trabalho com treinamento, né? Tô tendo que aprender tudo por fora. Então, assim, eu acho que muitas coisas que eu poderia ter
ter aprofundado mais lá dentro, ter aprendido mais lá, e que poderia ter me ajudado bastante. Lá também a gente trabalha muito com avaliação psicológica, e eu pensei, a gente não fiz nada em relação a isso. Então, eu acho que realmente aproveitem esse momento, vivam esse momento enquanto vocês aí são jovens e têm energia, né, para fazer muitas coisas. E vivam tudo profundamente, assim, e realmente absorvam o que vocês estão fazendo. Não adianta a gente pegar 38 créditos no semestre e ficar acabado, e aí, né, não aproveitar nada, e aí começar a odiar o UNB, porque eu tinha momentos que eu realmente odiava o UNB, mas não era culpa da UNB, sabe? Era minha culpa por tentar fazer 40 mil coisas ao mesmo tempo, e aí depois ficar, meu Deus, a UNB me adoece. Não era a UNB que me adoecia, era eu que me adoecia, né? Então, assim, entender que você é responsável pelo que você faz na UNB, né? Elas te dão muita liberdade para você tomar essas decisões de quais matérias vai pegar, que projetos vai entrar. Tem muita coisa que dá vontade de fazer, mas que a gente tem que realmente selecionar o que vale a pena, né? Então, eu diria isso, vão com calma, aproveitem e gerenciem a vida de vocês, assim, não fica falando, que a UNB é culpa de tudo, não, é você que está tomando suas decisões dentro da UNB. E é isso. Beleza? Então, mais uma vez, eu super concordo com tudo que todo mundo falou, né? Porque realmente eu tive um pouco, uma experiência bem parecida nesse sentido, né? Então, você chega na UNB e, caramba, tem 1 milhão de coisas, tem 1 milhão de oportunidades de matérias, de pesquisa, de extensão, de empresa júnior, enfim, de projetos, e você quer fazer um pouco de tudo porque você quer realmente aprender mais, você quer sair capacitado, só que vale muito. Eu realmente senti uma coisa parecida com o que a Natália e a Alice relataram de, cara, às vezes eu tava cheio de coisa e teve um lado que eu aprendi, só que eu fiz essas coisas não da melhor forma possível, né? Então teve muitos momentos em que eu tava, cara, se 10 minutos atrasasse num cronograma já era porque eu tava com tudo contadinho. E eu fico pensando, cara, o quanto eu poderia ter aproveitado mais alguma experiência, o quanto eu poderia ter aprofundado mais algum tema se eu tivesse tido essa noção de, cara, você não precisa correr, sabe? Não tem sentido de ficar com a sensação de que você já está atrasado, que você precisa fazer mais e mais. Faz no seu tempo, faz o que te interessa, aprofunda naquilo, porque realmente vai ser muito válido depois, né? Também vou puxar a sardinha para a empresa Júnior, porque realmente foi um local onde eu aprendi bastante. Eu aprendi muito tecnicamente sobre a área, só que eu acho que esse para mim não foi o principal aprendizado. O principal aprendizado que eu tirei da empresa Júnior foi de entrar em contato com pessoas que não são da psicologia. Porque quando a gente está no curso de psicologia, a gente vive com um nicho de pessoas que têm uma mentalidade muito específica. E quando você sai dessa bolha e você entra em contato com outras pessoas, você entra em contato com pessoas de outra formação, você tem esse choque inicial e a empresa júnior já quebra um pouco isso, porque você já vai se acostumando a lidar um pouco mais com esse tipo de pessoas, vai acostumando a acostumando a conversar com elas sobre a importância do setor de gente, dos processos de gestão de pessoas de modo geral. Então, é isso. Vão com calma, aproveitem as experiências que vocês têm. Não, eu, pelo menos, tinha muita sensação de, meu Deus, estou atrasado, preciso fazer mais coisas. Só que, cara, aproveite sua graduação, você não está atrasado, atrasada. Vai tranquilo, faz o que você sentir vontade, aprofunda nisso e vai dar certo, né? E depois dá certo. Gente, eu queria muito aproveitar para falar assim que eu tô do outro lado do espectro, assim, com certeza. Eu provavelmente sou mais antiga do que todo mundo que tá aqui em tempo de UNB, tipo, todos os 6 calouros para mim. E por muito, muito tempo eu me senti muito frustrada, assim, vendo as outras pessoas que entraram comigo já se formando e já trabalhando e já tudo, assim, e eu ainda estava na graduação. E, obviamente, né, gente, eu não acho que todo mundo precisa ficar 8 anos na graduação, que nem foi o meu caso, mas eu acho que eu não tenho esse arrependimento, assim, de, poderia ter vivido tal coisa. Gente, eu estagiei
3 anos e meio com psicologia escolar, é uma coisa que eu vivi real. Estagiei pra caramba com clínica também, fiz um monte de pesquisa. E também vivi muitas coisas extracurriculares, assim, que eu acho que são tão válidas quanto, tipo, fofocar no CA, ir pra ENEP, tudo isso, assim. Eu acho que eu vivi intensamente a experiência da universidade. Então, se tiver alguma pessoa que vai ver isso na gravação ou tá vivendo isso agora, assim, de crise com o tempo, né, da graduação, primeiro, eu sei muito bem, assim, que dói, é puxado e tem outras coisas, fora a vida, né, gente, tipo, vida, que acontecem durante a graduação, assim, cada um tem a sua própria história, então, claro, eu tô amando os comentários, eu tô lendo, assim, mas, enfim. E aí, só para concluir, né, eu sei bem como esse lugar pode ser doloroso às vezes, assim, mas no fim do dia, gente, o seu currículo, o seu diploma, ele vai ser igualzinho o de todo mundo que formou em 5, 6, 7 anos, assim, e nada do que você viveu precisa ser uma experiência perdida, assim, pelo contrário, eu acho que hoje eu sou uma pessoa que tem um currículo bem diversificado, assim, e que eu acho o máximo. Eu sei onde eu tô é porque eu já testei as outras coisas e essa foi a que eu me dei melhor de fato, assim. Então, paciência, gente, vai dar tudo certo. Nossa, só conselhos bons. Inclusive, adorei o seu conselho aqui, Natália, no chat, guardar todas as emendas. Eu tenho todas guardadinhas, mas não estava dando muito valor para elas, não. Eu Gente, é vou um fazer. arrependimento na minha vida não ter guardado tudo. Agora eu tenho que Sim, ficar com procurando no certeza. Google. Eu podia ter tudo lá prontinho, que alguém com muita experiência planejou para mim, aí eu tenho que ficar aí procurando agora. Então, aproveitem. Faz todo sentido, genial. Gente, muito obrigado por todos os conselhos que vocês deram, por vocês se disponibilizarem a vir aqui compartilhar um pouco da experiência de vocês, da vivência e como foi, enfim, essa jornada, né, que é o motivo de muito medo e ansiedade em nós. Terminar a graduação que a gente vai fazer. Eu fico sempre naquele dilema. Eu quero terminar a graduação, mas ao mesmo tempo não quero, porque depois o que eu vou fazer? Entrar no mercado de trabalho. Então é isso. Muito obrigado, Natália. Muito obrigado, Fernanda, Elis, Vitória, Leonardo. Se vocês quiserem dizer alguma coisa final, algum recado, qualquer coisa, fique à vontade. Se alguém quiser, pode falar, Vitória. Eu tenho uma. Eu acho que essa roda foi feita num momento muito, muito bom. Como eu falei mais cedo, né, eu acho que é muito mais fácil a gente entrar numa empresa como estagiário e ir crescendo. E a ImpulseUp, fazendo aqui o meu merchan, está com uma vaga aberta de estágio para recrutamento e seleção. Então, vou mandar aqui o link para vocês, o LinkedIn. A gente abriu recentemente essa vaga, acho que tem 1 ou 2 semanas, bem recente mesmo. É justamente para trabalhar com recrutamento e seleção. Ali eu não trabalho com recrutamento e seleção, a gente tem a Cami que ela trabalha com isso, então vai ser 2 pessoas trabalhando ali para as nossas vagas. A ImpulseUp é uma empresa que tem crescido muito, como eu falei, quando eu entrei tinha 15 pessoas, agora a gente está com praticamente 60. E, enfim, é para atuar com a Cami, mas a gente atua muito com os gestores de cada área para fazer o mapeamento da área, da vaga. Também é uma vaga para fazer muito hunt, né? Para quem não sabe, é muito para entrar em contato com possíveis candidatos ali pelo LinkedIn, candidatos bacana, e mostrar como é que é a vaga, mostrar um pouco da empresa, enfim. Então, tem essa parte mais ativa e também tem a possibilidade de trabalhar comigo na parte de desenvolvimento, cultura. Ali a gente aprende um pouquinho de tudo. Então, quem aí ainda estiver na graduação, quiser ir para uma empresa maravilhosa, a oportunidade é agora. Fernanda, eu posso cortar só para a gente terminar o pacote ImpulseUp, mas eu vou fazer merchan, não tá com vaga aberta, mas a gente abre vaga também todo trimestre para o time de implementação, para o meu time mesmo de consultoria com relação à gestão de desempenho. Então, fiquem sempre de olho no LinkedIn lá, que em breve também teremos vagas abertas para estágio para o meu time. É isso. Bom, meu time também tá. Não, gente, não era isso que eu ia falar, não.
Mas quem quiser, assim, também trabalhar num lugar muito legal, a gente agora fechou um monte de vagas, assim, que a gente estava nesse crescimento também de... Quando eu entrei, eram 35 pessoas e agora a gente está chegando nos 100, assim. Então, tá nesse momento, em breve vão ter vagas. Cria o LinkedIn de vocês, tem muitas oportunidades lá para quem quer conhecer a org, sabe? Muito importante. Mas o que eu ia falar de verdade é parabéns, gente, pela iniciativa de promover esses debates, assim, eu acho que faz muita diferença, vai fazer a diferença na graduação de muita gente. Eu acho que se eu tivesse assistido uma dessas, teria feito muita diferença na minha também. Então, eu gostei muito de participar, assim, porque eu acredito que isso aqui é o tipo de coisa que, assim, vale a pena investir o tempo também na graduação, esses momentos extra classe, assim. E gostei demais, parabéns. Eu também queria agradecer a CEVAP, né, por esse momento aí promovido. Queria ter tido, enquanto eu estava lá atrás fazendo estágio em órgão público, né, queria que alguém tivesse me falado, olha, faz um estágio em empresa privada, pode ser bem legal, né, e é um projetinho que está muito no meu coração, né, a CEVAP, eu estava na equipe que fundou, junto com a Bia, né, Bia, amor da minha vida. Então, assim, muito feliz que tenha continuado, né, após a pandemia, porque foi uma iniciativa, né, que surgiu aí da necessidade da pandemia. E eu fico muito, muito feliz de ver indo para frente, mesmo agora que voltando presencial, né? Então, aí, beijo para todo mundo da CEVAP e muito obrigada pelo trabalho de vocês. Nós que agradecemos, Natália. Bia, você quer falar alguma coisa? Pode falar, Léo, eu esqueci, eu não vi sua mão, desculpa. Ah, não. Só agradecer também, né? Igual a Fernanda e a Natália trouxeram, é realmente muito bom a gente ter esses momentos na graduação, porque às vezes tá todo mundo vivendo a mesma coisa, tá todo mundo desesperado igual, e a gente não sabe, né? A gente tá lidando com isso sozinho e às vezes com esse tipo de momento a gente consegue falar, calma, tem um jeito melhor de lidar com isso, tem uma forma que eu vou conseguir alcançar o que eu quero. E você realmente tem essa rede de apoio, de trocas que facilita muito, né? Então, realmente muito bom. Obrigado também pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho e tudo mais. E é isso. Acho que é isso, pessoal. Só tenho a agradecer mesmo. Vou aproveitar que eu tenho o privilégio de ter o contato de vocês para pedir os links do que eu quiser. Então, é isso, pessoal. Nossa próxima roda de conversa será de psicologia da saúde. Logo nós vamos divulgar a data do nosso encontro. E ficamos por aqui. Quem sabe a gente pode ter um futuro encontro para falar de novo sobre psicologia organizacional. Obrigado a todos por participarem e tenham uma boa noite. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Muito obrigada, Boa pessoal. noite. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.